Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos princípios mais importantes da nossa Constituição, um que muda completamente o jogo da justiça no Brasil, o princípio da individualização da pena. Vamos entender por que a justiça não pode de jeito nenhum ser uma receita de bolo igual para todo mundo. E, para começar, já deixo a pergunta no ar. Se duas pessoas cometem o mesmíssimo crime, elas deveriam receber exatamente a mesma punição? Bom, a resposta que a nossa Constituição dá para isso é um sonoro e definitivo não. E é a partir daí que a coisa toda fica interessante. Para ficar mais fácil de entender, vamos fazer uma analogia. Pensa numa receita médica. Imagina dois pacientes com a mesma doença. Só que um deles é idoso, tem outros problemas de saúde, enquanto o outro é jovem, atleta. O médico não vai prescrever o mesmo tratamento, com a mesma dosagem, para ambos, né? Pois é, com a justiça, a lógica é parecida. E essa ideia de uma pena sob medida não é só uma recomendação, não. É uma regra que está lá, escrita na Constituição. Vamos ver direitinho como ela funciona. Tá aí a definição mais formal. Basicamente, o princípio diz que a punição não pode ser genérica, tipo um carimbo. Ela precisa ser ajustada, personalizada para cada caso, olhando não só para o crime em si, mas também para quem foi que o cometeu. A diferença aqui é brutal. Uma pena genérica só olharia para o fato: cometeu tal crime, a pena é X. Fim de papo. Já a pena individualizada vai muito além. Ela se pergunta: essa pessoa é ré primária? Tem antecedentes? Quais foram as circunstâncias que levaram ao crime? Essa análise muda tudo. E por que isso é tão importante? Porque a pena tem uma dupla missão. A primeira é a repressão, ou seja, punir o que foi feito de errado. A segunda é a prevenção, que é desestimular que aquela pessoa e outras cometam novos crimes. Uma pena bem ajustada, individualizada, é muito mais eficaz em cumprir esses dois papéis. Certo, mas que tipos de remédios, de punições o sistema de justiça tem à disposição? Vamos dar uma olhada nesse arsenal. A Constituição já nos dá algumas pistas, alguns exemplos. A mais conhecida de todas, claro, é a privação de liberdade, a prisão. Mas o leque é bem maior. Tem perda de bens, multa em dinheiro, prestação de serviços para a comunidade e até a suspensão de alguns direitos. E aqui vem um ponto que é, assim, crucial. Essa lista que a gente acabou de ver não é um cardápio fechado. A palavra-chave aqui é exemplificativa. Isso significa que ela é só um guia, uma amostra. A porta fica aberta para outras possibilidades. Ou seja, o Congresso pode criar novas leis com outros tipos de punição de acordo com a necessidade da sociedade. Mas existe um limite muito claro, uma linha vermelha que não pode ser cruzada. Nenhuma pena pode ser cruel, desumana, de morte ou de trabalhos forçados. A dignidade da pessoa humana vem sempre em primeiro lugar. Ok, agora que a gente já viu a teoria, vamos para a prática. Vamos analisar como esse princípio foi usado numa decisão histórica do Supremo Tribunal Federal sobre os crimes hediondos. A coisa era assim. A lei dos crimes hediondos, lá de 1990, era extremamente rígida. Ela dizia que quem fosse condenado por um desses crimes teria que cumprir a pena inteirinha em regime fechado, sem choro nem vela. Não importava o bom comportamento, não importava nada. A regra era a mesma para todos. Só que o STF entrou em campo e disse: opa, peraí. O tribunal entendeu que essa proibição geral era inconstitucional. E por quê? Porque ela simplesmente impedia o juiz de fazer o seu trabalho, analisar o indivíduo, ver se a pessoa estava se reabilitando, se tinha condições de voltar para a sociedade. Ela ignorava a pessoa por trás do crime. Essa decisão foi tão, mas tão importante que virou a súmula vinculante número 26. E o que é uma súmula vinculante? Pensa nela como uma regra de ouro, uma ordem do STF que todos os outros juízes e tribunais do Brasil são obrigados a seguir. Não tem discussão. E qual foi o resultado prático disso tudo? Hoje, mesmo nos crimes hediondos, o juiz é obrigado a analisar cada caso individualmente. Ele precisa avaliar se a pessoa cumpriu o tempo de pena necessário, se teve bom comportamento e se tem condições de ir para um regime mais brando, como o semiaberto. A análise é sempre 1 a 1. Mas não foi só aí que o princípio da individualização da pena mostrou sua força. Ele também foi fundamental para lidar com outro problemão do nosso sistema, a superlotação dos presídios. Imagina só essa situação. Uma pessoa conquista na justiça o direito de ir para o regime semiaberto. Só que, na hora H, o Estado diz: e, desculpa, não tem vaga. E aí? A pessoa fica no regime fechado, que é muito mais duro, por uma falha que não é dela.
A resposta do STF para isso foi categórica: de jeito nenhum. A incompetência do Estado em criar vagas não pode, em hipótese alguma, prejudicar o condenado. Manter alguém num regime mais severo do que o devido seria uma punição extra, o que viola diretamente a individualização da pena. E para não restar nenhuma dúvida, essa decisão também virou uma súmula vinculante, a de número 56. Ela garante que essa injustiça não aconteça. Na prática, se não tem vaga no semiaberto, o juiz tem que achar uma solução, como a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. O que não pode é punir a pessoa 2 vezes. Ufa, bastante coisa, né? A gente passou pela teoria, viu casos reais. Agora, vamos amarrar tudo isso, fazer um resumão com os pontos principais para a gente não esquecer. Se for para guardar 3 ideias centrais, que sejam estas. Primeira, a regra de ouro é que a pena tem que ser feita sob medida para a pessoa e para o crime. Segunda, a lista de penas da Constituição é só um ponto de partida, é aberta. E terceira, durante o cumprimento da pena, a análise individual do juiz é obrigatória. No fim das contas, a individualização da pena não é um detalhe técnico ou uma perfumaria jurídica. É um pilar fundamental para a gente ter uma justiça que seja ao mesmo tempo mais humana e mais eficiente em seus objetivos. E para a gente fechar, fica uma reflexão. No sistema de justiça tão complexo e cheio de desafios como o nosso, como a gente pode garantir que essa análise individual seja sempre feita de forma realmente justa, sem preconceitos? É uma pergunta difícil, que mostra que a busca por uma justiça ideal é um trabalho que nunca termina. Valeu pela companhia!